Shalom, pessoal! Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 a seguir, está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o embaraço e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós vemos aqui coisas alerta para nós, que o embaraço, pecado, câncer e desânimo, isso tudo quer nos dominar. O embaraço, as coisas que nos atrapalham, que impedem a nossa carreira, que impedem o nosso caminhar, que impedem o nosso crescimento, a nossa liberdade, porque nós temos liberdade em Cristo. Somos livres da condenação. Somos livres de uma vida solitária. Somos livres do fardo. Ele disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E é em tudo, porque o Senhor é o Senhor que nos cura. O Senhor é o Senhor que faz milagres. O Senhor é o Senhor que muda as circunstâncias. Clama a mim, anunciar-te e responder-te coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje eu estava pensando, meditando sobre isso antes de falar com vocês e me veio de novo Agar no coração. Já falei sobre isso, mas me veio esse versículo que está em Gênesis 21, no versículo de número 17, que o Senhor, que está escrito: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu um anjo de Deus chamou Agar. Ele disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Grande povo. Depois continua o texto. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E vindo até o poço, encheu o odre de água e de beber ao menino. E depois continua o texto que Deus era com o menino e fez dele realmente uma grande nação, grande povo. Então, veja só o que nos dizem esses textos. Primeiro, não livremos-nos de todo o embaraço e do pecado, porque com o embaraço vem o pecado. Porque embaraço é tudo que te paralisa. Um pensamento, a falta de fé é o maior embaraço que nós estamos vivendo nos dias atuais, mas uma fé firmada em Deus, na rocha. Não é uma fé firmada nos nossos ideais, naquilo que nós queremos. Nós queremos as coisas, pedimos a Deus e dizemos: seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós nem sabemos o que eu pedir, nós gritamos por socorro. E a palavra de Deus diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que clama a mim, exclamai a mim. Né? Outras diz: se creres verás a glória de Deus. Tem passagem que diz: tudo é impossível ao que crê. Pedi dar-se-vos-á, mas pedi com sabedoria, com entendimento. Hoje em dia as pessoas estão tão embaraçadas com tantas coisas, estão sobrecarregadas com tantas coisas e não tem tempo de qualidade com Deus. Não é eu ler a Bíblia, eu li a Bíblia uma vez por ano, eu li até 2, mas se você tão somente ler e não praticar, tolo é tolice, é falta de
bom senso de sabedoria. A Bíblia é seu manual, você tem que ler, não tirar o texto do contexto, pedir ao Espírito Santo que fale com você. E palavras da Bíblia são palavras de vida e de verdade. Tem gente que está angustiada demais com o dia de amanhã. Só vê catástrofe e desgraças. Ah, mas está acontecendo, tá? Mas o Senhor é contigo, Ele te dá força para você vencer. Fala para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, como o Senhor mostrou para Agar, a solução para o meu problema. Não, Agar deixou o menino para morrer, ela também iria morrer. Era isso que eles pensavam, que ela pensou. Só que o anjo bradou do céu, ele nem desceu ali. Porque o Senhor tem solução para todas as questões da vida. Às vezes nós erramos tudo mesmo, erramos o nosso planejamento. Mas por que, irmã? Por que erramos? Então a gente olha e fala, Senhor, eu errei, eu me embaracei. Mas agora estou aqui na tua presença. O Senhor é aquele que desembaraça os caminhos. Ele abre caminhos, ele abre caminho no rio. Ele mostra o caminho no deserto. Então não importa, quando você não consegue passar pelo mar, ele abre o mar para você passar, ou senão ele te capacita para passar, andar sobre as águas. Ou seja, se você foi jogado na fornalha de fogo, o Senhor vai contigo. Desembaraça o teu caminho, diz o que é que está embaraçando e fala, Senhor, eu preciso de solução, mas solução para a vida, para longevidade de vida e prosperidade. Tem pessoas que acham que a solução é o contrário. Não consigo mais, não dá mais. Que não dá mais para você, para mim. Às vezes não tem mais solução, mas Deus é o Deus da solução. Deus é o Deus da resposta. Então clama a mim. Nunca se fez tão necessário ficar na presença de Deus, mas na presença. E o que é estar na presença de Deus? É permanecer com Ele. É chegar como Ezequias chegou. Quando ele viu que não tinha mais, não conseguia mais nada. O exército já tinha entrincheirado. A palavra era de morte. Ele chega e fala, Senhor, o Senhor ouviu o que ele está dizendo? Senhor, o Senhor viu? O que o Senhor fala para Ezequias? Não temas, porque nenhuma flecha será atirada contra você, contra o povo. E naquela noite um único anjo matou 185 mil soldados de guerra que já tinham vindo de outras guerras com despojo daqueles povos. Já tinha matado, já tinha saqueado, estavam cheios. E daí quis fazer a última coisa, matar, saquear, dominar, causar destruição, sofrimento ao povo. Só que o rei foi clamar a Deus e tinha profeta ali naquele lugar. E não precisou mesmo Ezequias lutar, nem o povo. O povo estava dentro à noite, protegidos pela noite. E o anjo do Senhor fez o trabalho. Quando nós não podemos fazer, quando acabou a nossa possibilidade, Deus entra com recurso. Mas às vezes o Senhor quer nos mostrar o que fazer, organizar nossa casa, organizar nossa vida. Então o que é que precisa ser organizado? Às vezes tem pessoas que estão passando por momentos aflitivos porque veio este momento terrível na Terra. Foi pego todo mundo de surpresa. Mas tem pessoas que vêm, não se pouparam, não pouparam. Não pouparam. Não se organizaram. Estava vivendo uma vida de qualquer maneira. Então creia que o teu Deus, Ele é Deus que perdoa. Se tem pecado aí, peça perdão a Deus. Se você está embaraçado com algum problema, fala, Senhor, eu me embaracei. Mas o Senhor me desembaraça. E o Senhor te desembaraça. Mas fica na presença dEle. Até que a paz que exceda todo entendimento enche o seu coração. Se o seu coração está pesado, é sinal que você não entregou tudo no altar, não. E que você não está cheio de fé. Fala para o Senhor, aumenta a minha fé. Abre meus olhos espirituais. Mostra como tu mostraste para Agar, que ela não ia morrer não. Ela só estava tão angustiada que ela não conseguia ver o poço.
O poço da salvação, a água da salvação nós temos. Nós temos aqui, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. Vamos lá de novo. Livremos de todo o embaraço e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O que o Senhor está falando? Olha para Jesus. Ele, sendo Deus, ele deixou a sua glória, se fez um de nós e suportou a afronta, suportou a humilhação. Ele foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios. Quantas vezes ele suportou humilhação, suportou afronta, sendo ele quem ele era. Ele poderia destruir toda a raça humana com uma palavra dele, mas ele ficou lá na cruz, ainda defendeu o Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Então esse é Jesus, ele está conosco, autor e consumador da fé. Nos diz a Bíblia que olhando para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, fala, Senhor, eu preciso de fé, porque eu só estou vendo derrota. E meus queridos, minhas queridas, vamos profetizar vida. A palavra de Deus está cheia de vida, profetize vida para você. Fale, as coisas estão difíceis, mas maior é Deus, maior é aquele que está comigo. Senhor, me capacita, o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor vai conosco na cova dos leões, se tivermos que entrar. Ele vai nos dar vitória, os leões não vão nos devorar. Do Senhor vem milagres, do Senhor vem misericórdia. Vamos acreditar e falar um com o outro, salmodiando, se alegrando, palavras suaves, palavras de vida. Eu vejo pessoas que dizem, eu sou autêntica, eu falo a verdade, mas a verdade que falam, que proferem, só causa dor. Não, a verdade, ela causa edificação. Porque nós temos que falar as verdades de Deus. Temos que encher a nossa boca com a palavra da verdade. Estarmos afiados. Jesus venceu o diabo com a palavra. Nós temos que ter a palavra de Deus. Nós temos que alimentar as pessoas famintas. Quantas pessoas chegam diante de nós famintos por uma palavra de verdade, uma palavra de ânimo, e a gente só tem palavra de derrota. A gente tem a oportunidade de fazer aquela pessoa ficar firme na fé, e muitas vezes nós damos palavra que destrói, que causa dor, mas é a verdade, é a sua verdade. Viva a verdade de Deus. Tem gente que está com raiz de amargura. Senhor, meus queridos, este vídeo está um pouco longo, mas é porque o Senhor tem pressa em nos abençoar. Tem pressa em nos abençoar. O Senhor quer te abençoar. Quer que nesse momento veja no Egito, no pior dia do Egito, que o anjo da morte estava passando pelo Egito. O povo estava escondido em suas casas que o Senhor pediu. Aquele que foi obediente se escondeu nas suas casas, ficou aparelhado, fez tudo que Deus ordenou e saiu com vida e com vitória. É isso, obediência ao Senhor. Palavras de vitória. Se aparelhe, fique bem arrumado com a palavra da verdade. Com o escudo, o capacete da salvação, pega as armas do Espírito, que nossa luta não é contra carne nem sangue. Tem gente que está magoado com pessoas. As pessoas não é para nós estarmos magoados, não. É para nós estarmos vigilantes, porque não é contra carne e sangue a nossa luta. Nós temos que acordar para a realidade. Nossa luta é espiritual. Vamos nos apegar a Deus, deixar o embaraço, deixar os embaraços e se apegar a Deus, que daí sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. O diabo aqui, irmãos, é o pecado. Ele é
o pai da mentira, do engano. Então não caia na cilada do diabo, vive uma vida com Deus, viva uma vida apegada a Deus, sirva o Senhor de coração e deixe o embaraço. Clama ao Senhor, o coração está apertado, clama ao Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, hoje em dia, meus queridos, antes de você comprar uma agulha, você tem que orar para o Senhor. Senhor, eu preciso mais dessa agulha, é a hora de comprar agulha, é tudo assim, meus queridos. Senhor abriu portas, amém. Conserve essa porta. Estime as coisas que Deus tem te dado com amor, com zelo. E não murmure. Ao contrário, o coração está apertado, clama a mim. Se esconda em Deus e dele vem o seu socorro. Lerritraote. Não se fique embaraçado com nada. Se apega a Deus e tenha suavidade na sua vida. Pense coisas boas, fale coisas boas, edifique vidas. Deixa para lá as mágoas e o rancor e viva o melhor de Deus para si. Se liberte de palavras pesadas, palavras condenatórias, palavras que dão desânimo. Alivie esta carga. Começa a falar palavras de vida e de vitória. Profetiza a bênção para a sua vida e viva o melhor de Deus, que o Senhor tem o melhor para ti. É no deserto que Deus trabalha, que você vê mais o trabalhar de Deus, porque é ali que você fica dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Leia e pratique a palavra e viva uma vida de oração e deixa para lá o embaraço. O que é que está embaraçando? Deixa para lá. Viva o melhor de Deus. Retraute o melhor de Deus para você e para a sua família.